Olá, amores meus, tudo bem? Saudades. Bom dia. Hoje nós vamos estudar na disciplina de História dois assuntos importantíssimos. Primeiro, como percebemos o tempo passar, na página 22, né? Então, como nós percebemos o tempo passar? Já aí na tela de vocês já tem. Nós percebemos o tempo passar a partir de quê? Das horas, né? Dos meses e anos, né? E ano. Pois bem, no nosso dia a dia podemos perceber a passagem de tempo de diversas maneiras, como por exemplo, né? Podemos observar a passagem de um crescimento de uma planta, ou um crescimento e envelhecimento das pessoas a cada novo aniversário. Por exemplo, nós temos a irmãzinha da Ana Beatriz. Em novembro ela faz aniversário, né? Ana Beatriz faz um aninho. Mais uns meses atrás, ela ainda estava na barriguinha da mamãe, né, Ana Beatriz? E com relação também ao aniversário da Ana Beatriz, que foi no dia 24, do Francisco Arthur foi no dia 23, né? Do Arthur Gomes vai ser agora em agosto, da Bianquinha vai ser em setembro. Então, de acordo com o aniversário, vai passando o tempo. E aí é a partir daí que nós percebemos o tempo passar. Concorda? Pois a partir daí, gente, são utilizados, né, diferentes medidas para calcular o intervalo de tempo entre um momento e outro, certo? A medida de tempo mais curto, por exemplo, são utilizados segundo, nós não temos a hora lá, a observação da hora, são a medida de tempo mais curto, a hora, minutos e segundo. E para o intervalo mais longo, o que nós utilizamos? A semana, meses e ano. Como por exemplo, meus amores, o nosso crescimento, o meu, de vocês, né, da irmãzinha da Ana Beatriz, leva ano, né? Quando também nós acordamos e escovamos os dentes, leva o quê? Minuto. Ir ao trabalho, ou seja, ir para a escola e voltar, geralmente é medido em horas, né? Dependendo do lugar que a pessoa se encontra, ou seja, a pessoa mora. E ao realizar uma atividade, né? Como no caso, quanto tempo você demora para se arrumar antes de ir para a escola? É minuto, horas, meses ou dia? Quanto tempo se passou desde que você era um bebê? 7 anos, já se passou 7 anos, 8 anos. A tia Daína já se passou já 43 anos, né? Quanto tempo você fica fora de casa enquanto está na escola? É só um minuto, só um segundo, um dia, 2 dias, um mês, horas? Quanto tempo leva para você almoçar ou jantar? Hein? Então, vamos observar a questão dessa passagem de tempo, né? O tempo de alimento, né? Ficar fora de uma geladeira. Vocês acham, se ele ficar muito tempo na geladeira, muitas horas fora da geladeira, vocês acham que vai se estragar aquele alimento, aquela comida? Ou não? A questão da fabricação dos alimentos industrializados, né? Por isso que ela tem um prazo de validade, tá certo? Porque é com relação à passagem do tempo. Então, vocês estão vendo aí, né, as imagens com relação a algumas passagens, né? Algumas horas, alguns meses e vários anos que a pessoa leva, né? Ao observar o tempo que se passa entre o horário em que você chega à escola e o horário em que você sai, essa daí.
Então, leva horas, né? Os meses, quando é que leva meses? Você observa essa imagem aí, né, dos meses. Vários anos, viu? Então, faça essa tarefinha na página 22 e 23 sobre esse assunto. Agora, nós iremos para o outro, que é passado, presente e futuro, ok? Aguarde. Então, meus amores, como nós falamos, né, sobre a passagem do tempo, né? Então, você vê aí como título da página 24, manhã, tarde e noite, tá? De acordo com cada, né, situação representada, como é o céu durante o dia, pessoal? Hein, Bianca? E durante a noite, Ana Beatriz? Como é o céu, né? Se você observar a noite, ou seja, o dia, como é o sol, né? Se você bem observar como o sol, ele se posiciona, né? Ele vai mudando de lugar. Concorda, Arthur Gomes? Ao longo do dia e as diferentes fases da lua. Essas mudanças, viu, Maria Eduarda? Ela ocorre no céu no início da passagem do tempo, viu? As atividades das pessoas, Douglas, são organizadas de acordo com o período do dia. Por exemplo, as atividades de vocês, de ir para a escola, de fazer as tarefas, de almoçar, de jantar, de lanchar, de dormir, de brincar, né? Tudo é organizado de acordo com o período do dia, né? As pessoas aproveitam, ou seja, vocês aproveitam, nós aproveitamos os momentos, claro, da manhã, né? E da tarde para realizar a maior parte das suas atividades. Também descansar, né? Ninguém merece, né? Dormir durante a noite. Então, essa daí seria o quê? As atribuições durante o dia. Nós temos que exercer todas essas atividades aí. Mas durante o quê? Durante o indício do tempo, né? Da passagem do tempo, né? Ao sol nascer e ao sol se pôr, ok? Na página 24, você irá fazer a questão 4, 5. E aí, nós vamos vir para a página 25, né? Que onde fala da organização do tempo, né? Porque a organização do tempo tem sua duração, né? Concorda? É uma ferramenta utilizada para organizar a tarefa do cotidiano. Que ferramenta é essa? A própria agenda. Por exemplo, quando a tia Daína não vai ensinar, ela não põe a agenda lá no quadro, ali é uma forma dela se organizar, né, para direcionar a aula. Como também a agenda, ela serve para organizar o tempo, a hora, né, o segundo, agendar alguns compromissos, algumas festas, né? Então, a agenda ela é justamente uma ferramenta justamente para a utilização da organização de tarefas do cotidiano, tá? Ela serve para anotações, né? E essas anotações são feitas de acordo com o tempo cronológico. Para essa organização mais precisa, as anotações devem prever a hora de cada evento, concordam? O uso do tempo, pessoal, é sobre a importância de planejar o que fazer durante o dia a dia,
né? De acordo com a prioridade a curto, médio e longo prazo, como nós tínhamos falado antes, né? Nós temos que aproveitar o dia todo, né? Nós temos que aproveitar de uma forma organizada, né? Se de manhã é para ir para a escola, tem que ir para a escola. Se de manhã, se na escola tem que estudar, tem que estudar. Se depois tem um intervalo, tem que aproveitar o intervalo para ir brincar. Terminou, vai para casa, toma seu banho. Então tem que ser de forma organizada, né? Almoçou, relaxou um pouquinho, faz a tarefa, depois vai brincar de novo, lancha e assim por diante. É uma organização, ok? E esse assunto é da página 24 e 25, que fala sobre a questão da manhã, tarde e noite, que justamente vem dentro do assunto que é passado e futuro, ok? Como nós vamos mostrar agora. Então, o que é que vocês estão vendo nessa imagem? Relógios, nós já até estudamos o assunto, como também nós confeccionamos um relógio do tempo, que foi a ampulheta, né? Cada um de vocês confeccionaram o seu relógio do tempo, né? Então, com relação ao tempo, gente, a medida e a passagem do tempo, nós precisamos de quê? Do próprio relógio, né? Para medir, para nos orientarmos, né? Então, eles mostram nessa imagem o relógio de bolso, que é do ano de 1500, né? Muito tempo atrás. Relógio de pêndulo, que também é de muitos anos. Relógio de pulso, relógio de quartezo e o relógio digital, tá? Nessa outra página, que é a 27, vocês estão vendo o relógio de sol. Justamente é um dos relógios mais antigos, tá? Ou seja, é mais de 2000 anos. Foi o primeiro relógio da humanidade, foi o relógio do sol. Esse relógio, ele gira de acordo com a sombra, né? Quando dá meio-dia, quando é de manhã, quando é à tarde, de acordo com a sombra. Se faz sombra para um lado, aí a pessoa já sabe que é meio-dia. Se faz sombra do outro lado, igual quando a gente está andando, não tem as sombras, né? Aí, de acordo com a posição do sol, a nossa sombra fica do lado direito, fica na frente, fica do lado esquerdo, fica do lado atrás. É do mesmo jeito o funcionamento do relógio do sol, viu? E dentre outros relógios antigos, nós temos o relógio de água, o relógio de vela e como aquele que nós confeccionamos, que é o ampulheta, né? E aí nós temos na página 28 e 29, onde esse texto presente, passado e futuro falará do ontem, né? Hoje e amanhã. Esse texto, ele explica, pessoal, as noções de passado, presente e futuro. Em situações vivenciadas, por exemplo, vivenciada por eles, né, que aconteceram no passado. Por exemplo, na época dos nossos avós, tataravós, bisavós, né? Estão acontecendo no presente ou acontecerá no futuro. Por exemplo, no presente, o que está acontecendo? O que é que nós estamos vivenciando no presente? Essa pandemia, a coronavírus, né? Que até uns anos, até no passado, nós não ouvíamos falar dessa pandemia, dessa doença. Tinha o quê? A dengue, chikungunya, né? E outras doenças. Só que ela está presente, onde está matando milhares de pessoas, né? E essa doença, ela está causando conflitos com relação a mudanças, né? Então, cada semana vem uma notificação diferente, né? Por exemplo, na semana passada, do dia 21, tínhamos uma notificação de casos de 140 e pouco. Já hoje, já tem a notificação de que aumentou, de casos 160 e pouco, gente.
Então, isso quer dizer o quê? Estamos vivenciando o presente, se deparando com essa pandemia. Por que pandemia? Porque essa pandemia ela está em todos os países. E aí foi acabar vindo para o nosso Ceará, né? Então, e o futuro? Quais são as vivências do futuro? Que é justamente, se Deus quiser, tudo isso vai passar e nós vamos voltarmos às nossas aulas presenciais, né? Todo mundo felizes, tá certo? Então, no ano passado, vocês viajaram, vocês puderam se abraçar, brincar, né? No passado, você puder brincar com seus pais, com seus coleguinhas, andar de bicicleta. E no presente, que é hoje, nós não podemos fazer nada disso. Nós não podemos ter contato. Nós estamos em isolamento por conta dessa doença, né? E amanhã só Deus pertence, né? Mas enquanto isso não passa, a gente tem que estar se protegendo, cuidando, né? Para que nós não sejamos infectados, né? E nem possa vir prejudicar a nossa saúde, tá? Por isso, fique em casa, tá? O presente hoje é ficar em casa e cuide-se, se prevenindo, passando álcool gel ou lavando as mãos com água e sabão, ok? Então, até a próxima aula. Beijos. Faça atividade na página 29, tá? E aí vem as outras questões na página 32, que vocês irão fazer atividade. Na página 33, não precisa fazer tudo de uma vez, faça aos poucos, tá certo? Na página 34 e 35, tá? Essas atividades aí, tudo relacionado aos assuntos que nós estudamos, tá? Sobre como percebemos o passado, a passagem do tempo, né? E também com relação ao presente, passado e futuro. Beijo, saudade, um abraço virtual em vocês.